Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Quinteiro, você me acha no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje vamos falar sobre senhoriagem moderna, a terceirização da pobreza. Comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo, só para constar, você também me encontra no Twitter, no @investidordesk, DESC, porque não coube descentralizado. E a gente está falando ultimamente, né, dos artigos que o Hugo tem feito, que é uma forma super interessante de trazer um conteúdo um pouco mais denso para uma plataforma como o Twitter, por exemplo, né? Então, para quem gosta de ler, né, que geralmente a nossa audiência é um pouco mais técnica nesse sentido, até para os Substack e etc. Então, é uma boa leitura e a gente vai trazer aqui hoje não só uma explicação do que é isso, de onde que veio, o porquê dos motivos, e também, né, explicar um pouco mais, né? Sim. Olha, isso surgiu basicamente das nossas conversas, né? Que às vezes você chegava para mim e falava, nossa, tal coisa subiu demais de preço e tal, e aí, ou às vezes subia alguma coisa aqui, eu perguntava para ele, sei lá, como é que tá a banana aí? Tá subindo de preço, não tá, porque aqui deu uma subida. A gente sempre trocou essas informações, né? Até que uma vez para ele eu falei, compra azeite aí para 2 anos, porque a coisa aqui vai subir, que tem quebra de produção e tal. Então, a gente sempre trocou essa informação. Mas eu fui percebendo que preço e principalmente qualidade dos produtos brasileiros, né, foram caindo. E isso é um fenômeno que não aconteceu aqui, né? E aí eu fui começar a pensar nos porquês. E aí depois que eu fui estudar sobre o conceito de senhoriagem, eu acho que nós estamos num processo de terceirização da pobreza. Primeiro explica pra gente o que é senhorinhagem, pô. Senhoriagem é um conceito monetário de que, sim, quem emite a moeda captura parte desse valor na economia que usa essa moeda. Então, nós vivemos um padrão dólar. Os Estados Unidos têm o chamado privilégio exorbitante. Por quê? Porque ele emite dívidas e mesmo assim o dólar é demandado ao redor do mundo, então ele mantém o poder de compra, mesmo no vermelho. Agora, como isso acontece em uma situação em que o país não emite a moeda? Né? O país não emite a moeda com qual ele vai desvalorizar. É o caso de El Salvador, que usa o dólar, por exemplo. El Salvador usa o dólar. Então, El Salvador ele tem o privilégio exorbitante. A zona do euro, ela não emite, os estados sozinhos não emitem dinheiro. Eles emitem, no máximo, dívida. Então, eles não têm a emissão monetária direta. Então, olhando um país como esse, você acha que seria interessante para eles que um Brasil continuasse, né, um Brasil que é um grande produtor de comida, é um grande produtor do agro, que bota comida na mesa barata no mundo, você acha que para eles seria interessante que o Brasil adotasse um dólar, uma moeda forte, ou valorizasse o real em relação a dólar? Não. É interessante que o Brasil desvalorize a sua moeda em relação ao dólar para manter os produtos baratos. Porque aí, mesmo que haja, por exemplo, como é a meta do Banco Central Europeu,
uma meta de inflação de 2% ao ano, se o Brasil tem um IPCA de 4%, significa que os preços não só se mantêm constantes, mas em alguns casos podem até ter ligeiras quedas. Se o custo de produção não subir absurdamente. O que não sobe, né? Porque o salário mínimo sempre sobe pouco e o ganho tecnológico aumenta. Então, sim. E outra, né? A zona do euro tem uma questão, uma necessidade de responsabilidade fiscal muito maior, né? Ela não pode gastar mais do que arrecada, os países membros. E se eles gastam mais, eles entram em déficit. E eles não fecharem as contas públicas, cara, você não recebe auxílio, você não recebe socorro, você bota, sabe, o grupo te vê extremamente mal. Não estou falando que isso é o jeito certo, tá? Estou falando como as coisas acontecem, ou do jeito libertário de acreditar das coisas. Isso é uma centralização, isso é imposição vindo de cima? É. Mas eu estou dizendo que, em termos de responsabilidade fiscal, a responsabilidade fiscal de um Estado-membro da União Europeia é muitíssimo maior do que um Brasil, por exemplo, que emite a própria moeda, imprime dinheiro, bota mais dívida, joga, rola dívida, entendeu? Ele tem a necessidade fiscal muito mais vigiada, porque ele não tem soberania em relação a isso, sabe? Aquela soberania que o pessoal do PT adorou falar, soberania, porque é um caso de soberania e tal. Essa soberania de fazer cagada com o próprio dinheiro, eles não têm, né? Então, você vê uma Europa que, mesmo desvalorizando a própria moeda, no dia a dia, os preços mudam muito pouco. Entende? E eles mudando muito pouco, dão a sensação política de que está tudo bem. Olha, nós estamos aqui com os nossos gastos muito bem controlados. Veja que o poder de compra do euro se mantém. Não é? Uma série de questões assim. É lógico que subidas rápidas do combustível, como uma questão de guerra que foi agora, isso impacta na economia como um todo, mas eu estou falando assim, essa senhoriagem de apoiar governos ou fazer aliança com governos que mantêm a moeda desvalorizada para adquirir bens e serviços baratos é algo que interessa, sabe? E nesse joguinho político internacional, é por isso que, por exemplo, um Milei, que tenta uma moralização da moeda, uma moralização de tudo, e um aumento de poder de compra da moeda, que é extremamente fundamental para a população dele, deixa num arranjo internacional, às vezes não bem visto por certas cúpulas de países, entende? E aí não consegue negociar tão bem, né? Um Bolsonaro que tinha uma política mais de austeridade fiscal foi extremamente mal visto até o momento que a pandemia descambou tudo, e ele foi o presidente que mais imprimiu grana, gerou inflação, e aí ficou tudo bem para a Europa, porque a inflação que subiu aqui foi rapidamente compensada, porque é um grande país produtor, né, uma grande economia do mundo estava pagando a conta. E não estou falando isso só, por exemplo, Brasil, tá? Estou trazendo no Brasil porque é algo mais comum, mas assim, Índia, por exemplo, é a mesma coisa. Do que o Brasil nesse caso? Sim, de produtor de commodities e coisas mais baratas nesse sentido, mão de obra mais barato, isso, né? Essa terceirização da produção
a produção da indústria de poluição e tudo, né? Você deixa isso para os países, entre aspas, periféricos, economias subdesenvolvidas, porque a mão de obra é mais barata, você não tem o salário mínimo de um europeu, né, o salário mínimo de Luxemburgo, que é 2.300 euros. Você contrata uma fábrica numa Índia, entendeu? Você contrata muita gente. Então, são certas situações que as pessoas não aceitam. Você barateia método de produção para manter poder de compra de quem já enriqueceu. Essa é uma senhoriagem. Esse é um tipo de senhoriagem. Entendeu o ponto? Acho que entendo. É como se fosse uma arbitragem internacional, praticamente, né? Isso. Para que eu vou fazer certas coisas? Se eu puder terceirizar, seja poluição, seja uma série de coisas assim, para países periféricos, aproveitando a sua mão de obra barata, eu consigo ter o produto na mesa do consumidor com grande poder de compra, mais barato, e ele vai gostar, e ele vai consumir, e eu arrecado em cima disso. Não em cima da produção, lá no chão da fábrica e tal. Lógico que tem fábricas aqui, não estou dizendo isso, mas tem agro aqui, tem, né, alimenta boa parte do país, alimenta, mas a alimentação como algo de massa, a produção de massa de minério, de ferro, de commodities mesmo, você depende desses países. Não. Aí você pode estar pensando em uma situação que não está se comportando exatamente da mesma forma. Não sei se você já parou para pensar nesse país. Mas a China utilizou esse sistema nos últimos 50, 40 anos, só que agora ela ficou grande demais. E aí ela está sendo pressionada justamente para fazer o contrário, para aumentar o poder de compra da moeda dela local, porque ela já é um player muito grande, a gente está falando da segunda maior economia do mundo. Para aumentar isso e ela ser uma consumidora. Você já percebeu que, pode ver, os Estados Unidos lá fazendo campanha para que o chinês consuma, né? Ela está querendo. O político internacional quer que a China vire consumidora, aumente o poder de compra dela, que o chinês consuma produtos, né? A indústria de carros, por exemplo, de luxo na China cresceu absurdamente. Por quê? Querem que este rico tenha poder de compra. Para fazer o quê? Para justamente começar a terceirizar as coisas para outras economias. Né? Eles estão querendo que a China mude de lado. Ela pare de ser uma produtora e vire um país rico de fato, com um poder de consumo muito grande, com uma indústria de tecnologia poderosa, mas não a tecnologia suja, e que diz assim, olha, agora vocês são consumidores como a gente. E aí é que a coisa parece estar dando uma descambada, porque a China não tem essa bala na agulha toda, entende? Mas então, aí eu acho que entra uma questão um pouco mais econômica no geral, ou demográfica, não sei. Eles querem sair do produtor para ser consumidor. Só que, na minha cabeça, eles produzindo e, né, trazendo tudo que eles trazem para o mundo, eles acabam agregando e gerando dinheiro e renda para eles. Começa por aí. E a partir do momento que, tipo assim, eu tento migrar para ser consumidor e vejo que não dá, às vezes é porque o próprio povo, mesmo produzindo o que produz, não tem poder de compra suficiente para se tornar um consumidor. Você acertou exatamente o ponto. É isso? É muita gente. Assim, é um PIB gigantesco,
né? É uma geração de riqueza muito grande, mas é muita gente. Se você voltar ao per capita, eles não são ricos, ricos, né? Eles são muito ricos. Então, assim, faltam mercados, por causa do dirigismo chinês, faltam mercados que, né, a China não tem um mercado de capitais internacional forte. Ela não tem um mercado de crédito internacionalizado. Ela financia obras em outros países porque não tem onde enfiar dinheiro. Né? Por exemplo, a fábrica que está aí na Bahia. Né? Não sei se você viu aí recente no Brasil. Então, a fábrica lá e os trabalhadores chineses trabalhando. Então, isso tem muito na África, em Angola, Moçambique, muita coisa assim, pontes construídas, tudo com capital chinês, portos, né? Então, assim, eles estão desovando essa riqueza em alguns outros lugares, mas ele não consegue fazer essa virada tão rápida que a pressão internacional está querendo. A grande questão é, se eles têm tanto dinheiro assim para estar colocando em outros locais, de quem que é esse dinheiro que está sendo colocado em outros locais, se não do povo, para consumir? O governo, né? O governo. É dirigismo central. É que eu falo, assim, a China é capitalista? Mas o dirigismo é centralizado. Sim. Entendeu? Então, é difícil, mas assim, a China está se comportando de um jeito diferente nesse sentido por pressão internacional das elites que querem que elas virem. Né? Pressão de Bruxelas, né? Da União Europeia, pressão de Londres, a pressão de Washington, porque precisa que ela vire de lado para que esse sistema continue funcionando. Né? Esse sistema de terceirização de pobreza. Eles estão querendo que a China assuma que é rica, só que ela não é toda essa Coca-Cola, entendeu? Mas às vezes também a gente tem essa questão, essa terceirização. Na verdade, assim, se você for olhar, é de alguma forma uma busca, talvez, né? É uma busca pela redução de custo por parte de algumas empresas. Então, por exemplo, a Apple, que é da Califórnia, ela produz o iPhone em Taiwan. Exatamente. Tipo assim, beleza, o que acontece aí? Você tem talvez uma questão de senhoriagem? Tem, porque você, em vez de pagar em dólar para alguém nos Estados Unidos, que, né, o dólar é muito mais valorizado do que a moeda de Taiwan, e o cara que trabalha nos Estados Unidos, ele tem muito mais direitos e muito mais um monte de coisa, né? E o salário mínimo dele, em tese, vai ser muito maior do que um cara que está em Taiwan. Então, um trabalhador dos Estados Unidos paga 5, 6 em Taiwan. Exatamente. Então, tipo assim, aí faz sentido. Se você for olhar, é uma perspectiva, na verdade, de redução de custo, né? Em termos de você ter uma empresa que é muito grande, que permite com que isso seja feito. Né? Que para você manter o seu produto competitivo para o teu público-alvo de venda. Porque senão as pessoas estariam vendo iPhones inflacionando. Imagina, produzir tudo do iPhone nos Estados Unidos. Nossa senhora, iPhone de $2.000. Esse é o ponto, Felipe. Ou produzir... vamos colocar uma fábrica em Luxemburgo. Nossa senhora. Mas pisa por menos de 2.300 euros. Você não tem gente para trabalhar. Então, mas aí que é a grande questão, porque assim, a gente não sabe, né? Considerando que essas empresas elas são super bilionárias, trilionárias no caso da Apple, eu acho que a Apple é tri, né? Não sei lá. Apple. Então, tipo assim, você tem um componente do lucro aí nesse meio envolvido. E, às vezes, muito disso ocorre não só para você manter o produto num preço acessível, mas também para você ter mais lucro. Às vezes tem um meio termo aí, entendeu? Que a gente não sabe. A grande questão é até que ponto isso consegue chegar para que isso seja mantido, por exemplo. Porque, assim, a gente tem dois casos aí, né?
Digamos que o país subdesenvolvido que aceita esses pagamentos, essa mão de obra mais barata, por exemplo, ele cresça e suba o padrão e pare de aceitar isso, e aí essa empresa não consegue, por exemplo, né, produzir em outros países, ou digamos que assim, o mundo todo tenha um novo padrão mínimo, né? Tipo, do que poderia ser aceito ou não. Isso aí quebrava alguma coisa, né? Eu acho. Ou não quebraria, mas diminuiria muito o lucro, né? É bem socialista, né? É. Imposto mínimo Felipe Marques. global, né? Essas coisas é o ápice do socialismo. Mas sim, sim, Felipe, você tem razão. A questão é, principalmente o europeu, ele é muito socialista. Então ele quer ter os privilégios e quer o direito deles. Você aguenta pagar isso na economia? Não é? Eu não gosto de trabalhar com restaurante, porque restaurante paga muito pouco, não sei o que e tal. Tá, você dobra o valor da sua conta no cardápio no final. Você aceita de boa? Não. É. Então é aquilo, né? O socialista querendo fazer bonito com o dinheiro dos outros, né? Mas pagar a conta não quer. Então obrigam, acho que os outros países a fazer justamente isso, essa senhoriagem de política internacional, ou seja, incentivar uma dívida pública brasileira, né, tirar um grau de investimento baixar o grau para não deixar dinheiro grande dos Estados Unidos, por exemplo, entrar no Brasil e valorizar demais o real em relação ao dólar, e isso encarecer o custo de vida de grandes potências, né? Porque, querendo ou não, a gente parece que não, mas o Brasil é um grande player mundial, tá? É um grande player no agro, é um grande player na produção, por exemplo, de ferro e aço para o mundo. Então, Que assim, isso, versão produz uma do série de Patriota. coisas. E isso tem impacto direto, sabe, assim, no custo final de produtos. Então, manter o gigante adormecido no Brasil é muito bom internacionalmente. Ganha-se com isso. Ganha-se capital político, ganha-se produtos baratos, né? Essa mão de obra que está, entre aspas, fugindo do Brasil e, por exemplo, trabalhando para empresas estrangeiras, com programação e tal, dentro do Brasil, que é o cara que mantém o custo de vida baixo do Brasil, né? Proporcionalmente baixo, e recebe em dólar. Só que o cara recebe em dólar, não é o mesmo preço que o cara pagaria. A empresa que está fazendo isso para ele contata porque ele é mão de obra barata. Entendeu o ponto? Assim, pegar Sim. esse cara, levar esse cara para trabalhar na empresa tal, na Europa, tal, não sei o quê, deixaria ele muito mais caro. Então, esta procura significa o quê? Esta senhoriagem de que o Brasil é barato. Tipo assim, é um objetivo concluído, sabe? Isso não é erro de política pública, ao meu ver, isso é planejamento estratégico de grandes players. É isso que eu ia falar, planejamento estratégico de quem está no topo da cadeia alimentar, né? Exatamente. Exatamente. É questão que eu acho que isso nunca vai acabar, né, cara? Não. Não, e se precisar, muda de lugar, né? Então, assim, não é isso. O Brasil resolveu mudar profundamente as suas bases e ter uma economia forte. Quem vai ser o próximo Brasil? Entendeu? Tipo, essa mudança pode até acontecer no cenário geopolítico, né? A China, por exemplo, é um exemplo disso, que está mudando esse cenário. Agora precisa sentar do outro lado da cadeira. Mas isso gera instabilidade
e gera quem vai ser a próxima. Então, mas é exatamente isso que eu ia falar, é porque isso gera um grande problema, né? Porque quem tá, por exemplo, digamos que, vou dar um exemplo da China, igual você está falando. O cara que está na China, agora ele quer migrar, ele não quer mais ser o produtor, ele quer ser o consumidor, né? Ele subiu de nível, ele não quer mais se matar numa fábrica, ele não quer mais ficar sujo o dia inteiro. Ele quer ter um white collar job, essas coisas Uhum, assim, sabe? uhum, uhum. Só que você vai começar a chegar num certo ponto, talvez lá, que eu tenho pelo menos visto em alguns outros países mais desenvolvidos, aonde você tem um número muito grande de pessoas com qualificação suficiente para ter um white collar job, porém não tem emprego para você assumir esse tipo de coisa. Você pode ir Exatamente, nos Estados Unidos, você pode ir na Inglaterra, você pode ir na Noruega. Não é simples de exatamente. você chegar e arranjar um emprego lá, white collar, né? Tipo assim, olha, eu tenho doutorado em alguma coisa. Cara, beleza, entra na fila, porque todo mundo aqui tem, Uhum. sabe? Então, assim, Exato, você levantou um excelente ponto. O white collar na China é muito mais difícil do que na Europa, por exemplo. sim, mas a grande questão é essa, que eu tô falando que, tipo assim, às vezes, digamos que ele chegue no ponto da Europa e tudo mais, vai começar a faltar emprego nesses tipos de emprego também. Igual tá Uhum. faltando na Europa, na Noruega e na Finlândia e por aí vai, né? Por mais que você viva bem, não, você não tem emprego para qualquer um lá. E aí acaba que você tem que ter alguém fazendo o menial job, né? Que é o trabalho mais braçal. Então, tá, e aí? Né? Como é que fica, né, essa inversão? Porque às vezes esses outros países que eu dei exemplo, Estados Unidos, a Europa, a Noruega, eles já chegaram nesse ponto de sair de ser o produtor, estão sendo consumidores há alguns bons anos, só que está chegando essa conta agora, Uhum. entendeu? Tipo assim, Sim. e aí? O que ser disso? Pois é, cara. E aí que a gente vai viver num mundo cada vez menos livre, sabe? Essa é que é a verdade. Porque as medidas vão tender ao socialismo, vão tender a intervenções, a direitos, a padrões mínimos que a pobreza vai só aumentar, sabe? É uma garrafa que você precisa pagar 10 centavos a mais de plástico para depois reciclar, para não sei o quê, para tal. E, e a coisa vai ficando, vai aumentando certos custinhos até o ponto que as pessoas realmente não aguentam, cara. Agora, eu não sei, a gente anda em muito terreno desconhecido, sabe? Por mais que a gente tenha visto Roma cair e tal, Roma era um estado e tinha mais cinco ou seis. Hoje não, hoje tem 200. E aí? Né? Quem adotaria um novo modelo e poderia prosperar nisso, sabe? Prosperar das fundações. Porque a gente tem certos lugares, Liechtenstein é um semi, né, um principado em que as pessoas, os bairros têm autonomia para secessão se quiserem e não sei o quê. Então, assim, super liberal. Qual que é a economia dos caras? Tem um vinhedo que é do príncipe, mas a maioria dos caras é mercado financeiro. Tudo bem, esse mercado vai existir, vai existir. Mas eu estou falando das bases. Quem vai plantar comida, quem vai coordenar uma economia que a gente acredita no libertarianismo, né? Quem vai criar um novo sistema nesse sentido? Eu não sei. Eu É não sei. exatamente isso que E eu o estou quanto pensando. isso vai ser possível? Não faço a menor ideia. Porque a tendência no mundo atual é ser ao contrário, aumentar controle, mostrar e reforçar e fazer o possível artificialmente que for
para que essas barreiras internacionais se tornem cada vez maiores para o grupo de administração financeira que já se tocou que não vai dar para todo mundo ser rico desse jeito, porque senão não tem produção nenhuma. Sei lá, pode acontecer algo disruptivo, a gente ter robôs com inteligência artificial que faça esse trabalho, como o Elon Musk mesmo fala, e eu vi um vídeo recentaço disso, que os caras fizeram uma live de um robô separando o pacote. Você viu? A live durou tipo 7 dias e o robô trabalhou 7 dias direto sem parar. E, pô, fizeram uma live, tipo assim, a live foi um sucesso do caralho, porque tinha um robô trabalhando 7 dias sem parar. Tipo, né? Pois é. Então, a escala 7-0 aí, ó, né? Então, nós estamos num dilema, num paradigma humano, né? Então, não sei como é que as coisas serão nesse sentido. Não sei o que seria uma sociedade libertária inserida nisso, né? As comunidades e, enfim, umas leis privadas. Acho possível acontecer, acho que tem por onde prosperar, mas, porém, entretanto, todavia, a maneira com que isso vai ser reprimido vai ser muito grande, porque esse sistema de senhoriagem já é muito feito, né? Assim, a senhoriagem prática o maior exemplo que acontece hoje atualmente é o franco CFA, né? Que é uma senhoriagem de fato, é a França emitindo o franco CFA para os países que foram ex-colônias, e ela ganha muito com isso, tem uma série de obrigações esses países, né? Esses países são obrigados a negociar primeiro com a França, e se não quiser com a França, aí sim, se tiver excedente, aí pode negociar com outros países. Então, essa é uma senhoriagem de fato, mas essa senhoriagem com dinheiro, com essa administração pública, é algo sutil, mas que produz efeitos semelhantes, porque quem está no colonizador, no papel de colonizador, tem os mesmos benefícios, que são produtos baratos, a partir desse manter o poder de compra e fazer a política do bem-estar social, né? É fazer bem-estar social com a pobreza do outro. Então, como isso vai mudar? Cara, não sei, mas que é um cenário perturbador, certo? Com certeza. É isso, vamos chegando ao final de mais um episódio. Deixe seu like, deixe seu comentário. Mande para aquele seu amigo que acha que só porque ele arrumou um emprego pagando em dólar, ele está levando vantagem. Tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.